Aí a abrirem as Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Vamos ouvir com fé a palavra do Senhor, que diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? E disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui a palavra do Senhor. Meus queridos, o tema do nosso culto hoje é uma igreja pronta para servir. E eu pergunto: você está pronto para servir? Você que entrou hoje aqui, você que está nos acompanhando pela transmissão, você está pronto para servir? Veja, isso é uma pergunta que vale a nossa consideração. Pense comigo, o que muitas vezes nos atrapalha no serviço cristão? Pensa, às vezes algumas pessoas se esquivam do serviço por medo. Sabe, o medo paralisa, o medo atrapalha a gente, o medo faz a gente gaguejar, o medo faz a gente ficar parado sem agir. E muitas vezes as pessoas podem dizer assim: olha, eu não estou pronto para isso, eu acho que eu não vou servir porque eu estou com medo, eu estou com receio, nunca fiz isso, é a primeira vez, ou de repente estou com medo de ser julgado pelos outros, estou com medo de errar. Às vezes o medo é algo que impede as pessoas a servirem, mas outras vezes é a zona de conforto, porque serviço exige que você saia da sua zona de conforto, e poucos são aqueles que estão dispostos a sair da sua zona de conforto para levar conforto aos outros, serviço aos outros. Serviço envolve sair da zona de conforto e às vezes o que impede alguns é justamente amar demais ser servido, amar demais a zona de conforto. Mas aqui nesse texto, um perigo que Jesus Cristo nos alerta sobre o que impede a gente de estar pronto para servir é justamente a sede e a busca por reconhecimento. E esse é um dos impedimentos mais sutis que pode acontecer na nossa vida, que é querer servir apenas quando isso nos dá algum tipo de retorno. Às vezes as pessoas, é engraçado isso, impede e não impede, né? Porque por um lado as pessoas vão querer servir por busca de reconhecimento, mas ao mesmo tempo que elas estão querendo servir, elas vão se atrapalhar no serviço, porque elas não servirão de forma agradável, nem para o outro, mas principalmente para Deus. Porque às vezes as pessoas querem servir em busca de elogio, em busca de visibilidade, em busca de influência, em busca de aplauso, e muitas vezes a gente não percebe. E esse é um perigo sutil, que Jesus Cristo aqui nesse texto vai nos alertar quando ele conversa com os seus discípulos.
Meus queridos, esse texto está no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos é um evangelho muito especial. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 do Evangelhos. Ele apresenta Jesus de uma forma bem direta, um evangelho curto, com sessões curtas, com episódios curtos. E Marcos, ele vai apresentar Jesus de uma maneira direta, de uma maneira dinâmica, de uma maneira focada nas suas ações, nas suas atitudes. Diferente de outros evangelistas que trazem longos discursos, Marcos vai concentrar-se em mostrar quem Jesus é por meio do que ele faz. É um ritmo rápido, marcado, mas ele vai transmitir também um sentido de urgência. Ele fala o que Jesus faz e ele diz o que você vai ter que fazer também diante de Cristo. Veja, o tema central de Marcos é muito interessante. É o Messias servo. Ele vai se referir a Jesus assim: Jesus é o Filho de Deus que veio para cumprir uma missão, a missão estabelecida pelo Pai, revela a autoridade divina, revela as suas obras, mas sobretudo a entrega que Jesus Cristo fez na cruz. Ele, como servo sofredor, Marcos vai enfatizar muito isso. O Evangelho vai falar sobre uma marcha, sobre um avanço, e o avanço de Cristo rumo a Jerusalém, não apenas geograficamente, mas teologicamente. O Evangelho de Marcos, tudo vai convergir para a cruz de Cristo, mostrando uma marcha triunfal, e ele vai desenvolvendo assuntos e desenvolvendo quem Jesus Cristo é durante essa marcha. Nessa perícope específica dos versículos, Marcos 10, versículos 32 a 45, nós encontramos o coração desse movimento, dessa marcha de Jesus Cristo com seus discípulos rumo à cruz. A partir de Marcos 8, o Evangelho já mostra uma nova fase. Ele começa a mostrar Jesus Cristo conversando com seus discípulos, dizendo assim: vem cá, deixa eu te dizer um negócio, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer, nós estamos indo nessa direção, e sabe o que vai acontecer? Eu quero já deixar vocês preparados, eu vou entregar a minha vida. E o Evangelho também mostra algumas reações um tanto surpreendentes da parte dos discípulos quando ouvem as palavras de Jesus Cristo, mas Marcos ele vai focar e enfatizar nisso. E o clímax dessa perícope está justamente no versículo 45, se você olhar na Bíblia, porque olha o que Jesus diz no final: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Portanto, hoje, nessa manhã, eu quero meditar com vocês no seguinte tema: uma vida de serviço a Deus. Vocês, como igreja, estão prontos para servir? Estão prontos para ter uma vida de serviço ao Senhor? O texto de hoje vai nos ensinar algumas verdades para considerarmos. Todos aqueles que querem servir ao Senhor, que querem servir ao seu próximo, precisam estar atentos a algumas verdades que Jesus Cristo vai apresentar nesse texto. Se você quer servir a Cristo, servir a Deus, a primeira coisa que você tem que se atentar é para a morte e ressurreição de Jesus. Veja comigo o versículo 32 a 34. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão ao gentio, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus está indo adiante dos seus discípulos numa marcha para Jerusalém. Na história da humanidade já houveram muitas grandes marchas, mas esta marcha é a marcha mais importante da história. É uma marcha que está indo ali rumo a Jerusalém. Ela foi a maior e a mais marcante da história por causa das suas consequências. As suas consequências são eternas. A caminhada de Cristo nessa terra nos traz resultados para toda uma vida, para toda uma eternidade. E os seus discípulos olham para esse Jesus Cristo, que está resoluto, está firme no seu andar, mas os discípulos, por outro lado, o texto fala o quê? Que eles estão cheios de admiração, mas ao mesmo tempo estão temerosos. Eles estão admirados com a determinação de Jesus Cristo rumo a Jerusalém, mas ao mesmo tempo eles estão temerosos. Por quê?
porque eles percebiam, é como se eles olhassem para Jerusalém ali no horizonte e eles percebessem uma áurea assim, uma tensão de perseguição. Eles já estavam vendo Jesus Cristo e a maneira que Jesus Cristo estava pregando, e que Jesus Cristo era bem direto. Jesus Cristo falava abertamente, de forma dura, ele confrontava a liderança judaica. E indo para Jerusalém, o que é que você mais ia encontrar? Justamente essa liderança judaica que Jesus Cristo confrontava em suas palavras. Então eles ficavam temerosos. Só que diante de tudo isso, o texto nos mostra o quê? Jesus, ele segue marchando firme adiante dos seus discípulos rumo a Jerusalém. E aí no meio do caminho, ele para. Ele não estava só com os 12, tinha outros também, outras pessoas com ele, mas no meio do caminho ele para, e ele chama os 12 assim para perto, e ele diz uma palavra para eles. Ele começa a explicar: olha só, a gente está chegando para Jerusalém, eu vou explicar o que é que a gente vai fazer lá, então presta atenção. Às vezes os pais não fazem isso com as crianças, estão dirigindo, estão caminhando, aí de repente, ó, menino, a gente está indo para a igreja, então, ó, presta atenção, o que é que a gente vai fazer lá? A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, você vai se comportar, prestar atenção. Às vezes é assim para a igreja, para uma festa, para uma visita, para a casa de alguém. Jesus Cristo está aqui orientando os seus discípulos, e nessa orientação ele dá a descrição mais detalhada até então no Evangelho de Marcos, do sofrimento que está por vir na vida do servo do Senhor. E note, ele fala 8 coisas que vão acontecer. Primeira delas, veja no texto, o que é que vai acontecer na primeira delas? Ele será entregue aos líderes religiosos. Jesus Cristo diz: olha, eu vou ser entregue ao sacerdote, aos escribas. E de fato Jesus foi entregue. A palavra aqui usada, traduzida em português, entregue, também poderia ser traduzida por traído. Jesus está marchando, ele sabe o que vai acontecer, e ele vai dizer para os seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser entregue por meio de traição, de Judas, ele não disse o nome ainda, mas de Judas, para os principais sacerdotes e escribas, esses homens que tramam tirar a minha vida, inocentemente. Eu sou inocente, e eu sei que esses homens querem tirar a minha vida. Sabe o que vai acontecer em Jerusalém quando eu chegar? Eu vou ser entregue a esses inimigos. E depois, ele fala, o texto diz: eu vou ser condenado à morte. Veja, o Sinédrio era como o STF, o STJ, o Supremo Tribunal dos Judeus. E eles tinham autoridade para condenar uma pessoa à morte. E eles fizeram isso com Jesus Cristo. Condenaram Jesus Cristo à morte. Jesus está alertando. Só que antes de condenar a morte, eles condenaram a morte, mas eles não podiam matar. Por isso que Jesus diz: e eu serei entregue aos gentios. O Sinédrio podia condenar a morte, podia condenar alguém à morte, mas segundo a lei da época do domínio romano, eles não podiam matar alguém sem antes esse alguém passar por um julgamento gentil, julgado pelos romanos. E por isso, e nós sabemos, que Jesus Cristo foi entregue a Pilatos. E quando foi entregue a Pilatos, Pilatos olha e diz: olha, eu não vejo culpa nesse homem, esse homem é inocente. Mas Pilatos, pressionado pela multidão, a esposa até tentou avisar: rapaz, não se mete nessas coisas. Mas ele, pressionado pela multidão, acovardou-se e, agindo contra a própria consciência, condenou Jesus à morte. E depois de ser entregue aos gentios, aí é morto? Não, aí Jesus fala: ele é escarnecido. Veja, eles tiram a sua túnica, eles despojam as suas roupas, eles zombam dele, eles colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, eles os fazem sangrar, eles blasfemam, eles dizem: bora, profetiza aí, tu não é o grande, tu não é o Messias, tu não é o Salvador, tu não é o rei dos judeus? Ué, vai morrer agora? Cadê o teu exército? Ele era zombado, ele era escarnecido. Zombado, escarnecido. Jesus Cristo também diz no texto: ele foi cuspido. Essa era a forma mais humilhante de desprezar as pessoas, cuspir na cara de alguém. Espero que você nunca tenha passado por isso. Jesus Cristo passou, ele foi cuspido. Jesus Cristo, quando estava no céu, ele era adorado pelos anjos, ele estava na sua maior glória. Mas como é que esse Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, é tratado aqui nessa terra? Ele é cuspido, ele é desprezado, ele é humilhado.
E como se não fosse suficiente, antes da sua morte, ele ainda foi açoitado, ele foi surrado, ele foi espancado, ou como nas palavras do profeta Isaías, ele foi ferido, ele foi moído, por causa das nossas transgressões. Veja, e aí Jesus diz, depois de tudo isso, eu serei morto. Judeus e romanos se uniram para matar Jesus Cristo, condenando a uma morte, mas não uma morte rápida. Não foi com uma injeção letal, não foi com um choque rápido ali, foi com uma morte dolorosa. Antes de morrer, você vai ser humilhado, e durante a sua morte vai ser lenta, sofrida, humilhante. E Jesus Cristo está aqui anunciando para essas pessoas, para os seus discípulos, olha, isso tudo vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Eu estou vendo aí que vocês estão meio preocupados, estou vendo que vocês estão admirados, estão temerosos. Deixa eu te dizer o que vai acontecer quando a gente chega lá. Meus queridos, ao descrever o que estava por vir, Jesus nos mostra duas coisas a respeito dele. Primeiro, ele é Deus, ele é divino. Só Deus poderia saber tudo o que poderia acontecer no futuro, sem erro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E muitas vezes isso te leva a se preocupar, a ficar temeroso, como os discípulos estavam temerosos. Mas Jesus Cristo vem aqui, ele mostra, ele diz, olha, há um plano. Eu estou marchando rumo a Jerusalém, mas eu não estou indo ao acaso, eu não estou indo lá, vamos ver no que vai dar. Eu sei exatamente o que vai acontecer. E eu sei exatamente o que vai acontecer por quê? Porque eu sou Deus. Marcos aqui está revelando esse aspecto da divindade de Jesus Cristo. E os discípulos deveriam olhar para isso e se sentir encorajados, e nós também. Nós ainda estamos marchando, uma marcha um pouco diferente da que esses apóstolos estão, mas nós ainda seguimos andando com Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo vai adiante, Ele vai nos guiando, e uma coisa que pode nos ajudar nessa caminhada cristã, nessa terra, é justamente entender que Ele é divino, Ele é homem verdadeiro, Ele é Deus verdadeiramente, e Ele sabe de todas as coisas, e tudo está no controle dEle. Mas uma outra coisa, além da divindade de Jesus que é revelado nesse retrato, é também a sua determinação. Porque Jesus Cristo sabe tudo o que vai acontecer, todo o sofrimento que vai passar, e o que é que ele faz? Ele dá ré, opa, marcha ré aí, voltar, mudar de rota. Não, ele segue adiante. Você iria para um lugar que você sabe que será espancado? Você vai para um lugar em que você sabe que vai ser humilhado? Eu lembro que às vezes os estudantes, quando sabem que serão humilhados na prova, inventam alguma desculpa para não fazer a prova. Às vezes forjam, isso é pecado, forjam motivos para não ir. Outras vezes eles tentam até ficar doente mesmo, justamente para evitar uma humilhação. É natural, a gente vê, se eu for ali vai acontecer uma coisa ruim. A gente evita lugares, coisas que nos causam dor. E você, obviamente, evitaria um lugar se você sabe que vai morrer. A gente evita, às vezes, andar por umas ruas perigosas por aí, né? A gente evita, às vezes, orar em certos horários, andar em certos horários. Mas Jesus Cristo não evitou a morte lenta e dolorosa que o aguardava. Ele é inocente, mas ele sabe o que essa morte traria, e ele vai falar mais nisso no versículo 45. Ele sabe que é inocente, mas o que é que ele faz? Ele vai adiante. E note que nisso tudo ele já declara uma luz no fim do túnel, porque depois do relato de ser morto, o que é que ele diz no versículo 34? Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Meus queridos, ele está dizendo, ao 3º dia eu vou voltar, a morte não me segura. Jesus estava prenunciando a sua morte, o seu sofrimento como servo do Senhor, servo sofredor, mas ele também está dizendo, eu serei vitorioso porque eu ressuscitarei. A minha missão envolve morrer, mas a morte não vai me parar, eu vou passar pela morte, eu não vou passar e parar na morte, eu sigo adiante na minha marcha triunfal. Eu venço a morte, eu ressuscito. E toda essa questão do sofrimento do Messias prometido já tinha sido anunciado. Não é uma novidade o que Jesus está dizendo aqui. Por exemplo, os profetas já haviam dito isso. E Jesus Cristo também.
No livro de Marcos, Jesus Cristo já havia dito para os discípulos: olha, o teu mestre vai passar por sofrimento. Por exemplo, na primeira vez foi em Marcos 8, 31 a 32. Primeira vez ele contou. O que é que Pedro disse? Pedro disse assim: não, Senhor, de jeito nenhum que eu vou permitir que tu morras. Aí Jesus olha assim: não, Pedro, você não está entendendo. Segunda vez, Jesus fala para os discípulos, em Marcos 9, 31 a 34. Ele fala: olha, eu vou morrer, vai acontecer isso. E aí os discípulos começam simplesmente a discutir: quem é o maior entre os outros no reino? Quem é? Quem é? Imagina a cara de Jesus assim para eles, tipo, vocês não estão entendendo? E aí agora a terceira vez, como é que você acha que eles vão reagir? Será que eles vão entender o que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo agora deu mais detalhes, como é que eles vão reagir? Parece que à medida que Jesus Cristo se aproximava da sua aprovação, do seu sofrimento, os discípulos se afastavam do entendimento. É como se as palavras de Jesus entrassem no ouvido e saíssem por outro. E aí a gente vê que parece que é isso mesmo, porque após o anúncio, Tiago e João se aproximam dele com um pedido. Qual o pedido que ele faz? Veja o versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus queridos, aqui nós temos uma segunda lição. O que é que nos impede de servir, de ter uma vida de serviço ao Senhor? É justamente esse tipo de pedido, esse espírito de glória para si. Então a primeira lição que nós vemos nos primeiros versículos é justamente que nós precisamos olhar e estarmos atentos à obra de Cristo na cruz. Isso vai nos ajudar no serviço. Agora, o que é que pode nos atrapalhar? O que nos impede? É justamente pedidos como esse, um espírito como esse de glória, de pensar em si mesmo. Tiago e João chegam com um pedido mínimo curioso. Eles dizem assim: mestre, eu quero te pedir um negócio, mas antes de eu pedir, promete que vai me dar? Crianças fazem isso com seus pais não, né? Mas antigamente algumas crianças faziam. E aí ele chega assim: ó, eu não vou nem te dizer, mas eu quero que o Senhor já me garanta. Promete que vai me atender o nosso pedido? A gente não vai falar ainda qual é o pedido, mas o Senhor garante que a gente vai receber? Veja, Jesus não age tolamente como Herodes, como está em Marcos capítulo 6, mas ele responde com sabedoria. Ele diz: me diga o que você quer. Ele já sabia, mas ele fala: me diga, o que vocês querem? E aí eles revelam: olha, nós queremos assentar ao teu lado, Jesus, na glória. A gente ouviu falar que o Senhor vai ressuscitar, vai ter um sofrimentozinho aí, mas a gente entendeu que o Senhor vai reinar, vai ter glória, vai ressuscitar, que legal. Então a gente já quer garantir os nossos lugares nos primeiros assentos. E Senhor, a gente vai pedir a gente deixa o Senhor escolher quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Agora, quem vai ficar, um ou outro, eu, Tiago, João, o Senhor escolhe quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Esse é o pedido deles. E meus queridos, você consegue perceber qual o problema do pedido deles? Qual o grande problema desse pedido? Alguns vários. O primeiro deles é que eles estão buscando vantagens pessoais. Não é um pedido motivado pela glória de Jesus, por amor de Jesus, não é um pedido no sentido assim de, eu quero servir, mas é um pedido no sentido assim de puro interesse próprio. Tipo assim, eu quero garantir o meu lugar antes que os outros cheguem. São 12, e só tem 2, um aqui e um ali. Então antes que os 10 pensem a mesma coisa, vamos logo falar, e eles eram irmãos, filhos de Zebedeu, vamos logo conversar com Jesus e vamos garantir o nosso. Por que será que move alguém a fazer isso? Talvez porque eles pensassem muito mais do que eles são. Meus queridos, muitas vezes nós vamos desejar os primeiros lugares justamente porque a gente diz assim: eu sou importante, eu sou mais importante que todo mundo aqui. Então abram alas para mim, estendam o tapete vermelho e guardem o meu lugar, porque eu estou chegando. Meus queridos, esse é um sentimento que muitas vezes leva algumas pessoas a servir, e quando essas pessoas chegam em posições de serviço, é um desastre, porque essas pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. Um outro problema no pedido deles é o momento. Veja, um momento totalmente inadequado. A motivação é errada,
E o momento também é estranho, porque Jesus estava abrindo o coração para ele, estava compartilhando, pessoal, vai acontecer isso. Ele não simplesmente diz assim, eu vou morrer, depois vou ressuscitar. Ele diz, eu vou morrer, mas antes de morrer vai acontecer isso, eu vou ser açoitado, eu vou sofrer, vai ser uma morte lenta, dolorosa, humilhante. E aí depois de Jesus Cristo dizer todas essas coisas, ele chega e diz, Senhor, guarda o meu lugar, tá? Não esquece de mim. Na cruz ninguém queria estar, né? Mas ao lado tinha dois, um à direita e um à sua esquerda. O bandido mau e o servo de Deus que foi convertido naquele momento. E veja, Jesus fala tudo isso e eles demonstram empatia, demonstram preocupação, não, eles aproveitam a ocasião para tentar conseguir uma posição de honra. E uma terceira coisa, nós vemos que mostra que há um pedido inadequado, é que eles têm uma visão distorcida do reino de Deus. Entenda, eles acreditam no que Jesus diz, como muitas vezes outras pessoas também ouvem a palavra de Deus, eu acredito, eles acreditam no que Jesus acabou de dizer, eles não duvidam que Jesus iria morrer e ressuscitar, pelo contrário, o pedido deles é motivado por acreditarem, mas será que eles realmente entenderam? Será que a fé deles estava realmente baseada naquilo? Será que eles entenderam claramente o Evangelho? Meus queridos, muitas pessoas acham que entenderam as palavras de Jesus, a explicação da obra de Cristo na cruz, mas na verdade não. E o pedido deles demonstra isso, porque eles têm uma visão distorcida do reino de Jesus. Qual é a visão que eles têm? Eles veem o reino que Jesus vai iniciar, vai inaugurar, ali em Jerusalém, eles veem como um mero reino político, com cargos, com poder, com status, muito parecido com o governo dos fariseus e dos escribas. Eles viam Jesus como um rei terreno, e vendo Jesus como um rei terreno, eles queriam reinar terrenamente, eles queriam reinar nessa terra, nesse tempo, eles queriam ser os seus principais ministros, eles querem os melhores assentos do palácio, eles estão caminhando rumo a Jerusalém, e eles acham que é a hora perfeita para reivindicar a posição, porque eles acreditam que o reino visível vai começar ali, mas isso acaba revelando que eles não entenderam como é que se expande o reino do Senhor, e onde se dá verdadeiramente o reino de Cristo, que se dá nos corações. O reino do Senhor é eterno, claro que ele envolve, sim, todo o universo, né, terrenamente falando, mas é muito mais, é um reino também espiritual. E meus queridos, nós precisamos lembrar, Deus nos dá um privilégio de nós orarmos, de nós pedirmos a Ele, mas nós precisamos pedir com sabedoria. A oração não é um cheque em branco, que a gente vai escrever, vai botar o valor exatamente que nós queremos e pedir o que a gente bem quiser. A palavra de Deus diz que muitas pessoas oram, pedem e não recebem, porque pedem mal. Tiago 4,3 diz exatamente isso. E aqui estão dois discípulos que pedem mal, pedem sem discernimento, pedem pelo motivo errado. Meus queridos, o que é que pode nos levar a esse mesmo caminho? É justamente um senso de importância. E ninguém precisa dizer para o outro, você é importante, todo mundo nasce a ser importante. Observe as crianças desde já, elas já reivindicam os seus direitos. A primeira palavra que ela aprende a dizer é não, não quero fazer isso, não vou. Não é sim, Senhor, sim, papai, sim, mamãe. É não é isso que eu quero. Meus queridos, naturalmente nós somos pecadores, depravados, e nós queremos só o nosso bem. Mas, se Deus colocou em você o desejo no coração de servir, você precisa cair fora desse caminho. Você precisa estar atento. O que leva os discípulos a pedirem isso é enxergar a si mesmo como maior do que os outros, maior do que os outros 10. E aí Jesus corrige esse sentimento ruim. Jesus corrige os seus discípulos, e ele vai corrigir com uma pergunta, e essa pergunta está no versículo 38, olha na sua Bíblia, verso 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedisse. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com o que sou batizado? E disseram-lhe, podemos? Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda,
não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus fala claramente: vocês não sabem o que estão pedindo. E aí Jesus pergunta: será que vocês são capazes de tomar o cálice que eu vou tomar e receber o batismo que eu vou receber? Talvez você pergunte: o que Jesus está falando aqui? Cálice, talvez imagine batismo. Os teólogos sugerem que Jesus está explicando duas coisas importantes, que são dois aspectos da obra dele na cruz. Beber o cálice. Beber o cálice tem a ver com receber, tomar voluntariamente a ira do Senhor sobre ele, que vai ser derramada. Constantemente a Bíblia, desde o Antigo Testamento, se refere à ira do Senhor como o cálice do Senhor, o cálice da ira de Deus. E Jesus está dizendo: eu sou aquele que marcha voluntariamente para beber esse cálice. E ele faz isso na cruz. Ele também fala sobre o batismo. O batismo, os comentaristas vão dizer que se refere de uma maneira assim que ele fez propiciação, ou seja, ele dá uma satisfação pelo pecado do seu povo, e é como se ele tivesse envolto, né? O batismo vem de cima e ele nos encharca. Assim também é com Jesus Cristo. São duas palavras que elas juntas falam a mesma imagem, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. E o que é que Jesus, ele vai explicar, né? O que é que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo está dizendo: eu vou adiante, eu vou voluntariamente e eu pego esse cálice. Nenhum de vocês pode. Por isso que vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não podem fazer o que eu vou fazer, vocês não têm porte para isso. E ao mesmo tempo simboliza aquilo que é passivo a Cristo, que é feito a Ele como batismo, a ira derramada sobre Ele. E aí Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma missão e ela envolve muito mais do que você possa imaginar, e você não é capaz de fazer isso. Vocês acham que são capazes? Eles respondem: sim, nós somos. Tolos, vocês não são capazes. E aí eles erram, porque eles acham que basta estarem bem uns com os outros. Eles não têm ideia do que é estar ao lado de Cristo, do seu sofrimento. E aí eles dizem tolamente: não, eu consigo. Veja, muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. No fundo é o que muitas vezes nós pensamos: Cristo é mais do que podemos, mas a gente pode quase. A gente pode junto. A gente pode contribuir com Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas pensam assim: cuidado, não é assim que as coisas funcionam. Se você acha que pode chegar perto de beber o cálice que Jesus Cristo bebeu, o batismo que Jesus Cristo recebeu, você está muito enganado. Você está muito enganado a respeito de quem é Jesus Cristo. E você está muito enganado a respeito de quem você é. Você não aguenta. É um peso muito pesado e que nenhum de nós poderia carregar. Você acha que se Adão, lá no início, no jardim, tivesse dito para Deus: não, Senhor, se ele também não tivesse comido, né, do fruto, ou comido mesmo assim, não, eu morro no lugar da minha esposa, você acha que ia servir? Você acha que ele ia consertar? Não. Mesmo se Adão não tivesse pecado, porque Adão é criatura, Adão não é eterno, só Jesus pode fazer isso, e nós não podemos nos iludir com isso. Queridos, humildade diante de Deus envolve saber quem você é, saber que quando se trata de salvação você não é capaz, e se você tem uma pequena esperança de que eu posso contribuir na minha salvação, você está redondamente enganado. Só Jesus Cristo pode nos trazer uma redenção plena, e você tem que entender isso, que não tem nada que você possa fazer, nenhum tipo de esforço, é Cristo quem faz tudo por nós. E queridos, o melhor caminho é esse, é reconhecer que Jesus fez tudo por nós, Ele tomou o cálice da ira, Ele foi batizado, e aí Jesus fala, e é curioso, né? Talvez você pense: por que Jesus disse assim? De fato, vocês vão encontrar a sua dose de sofrimento, porque Ele quis dizer exatamente isso. Vocês não vão carregar todo o peso, mas tem muito a ver com o ensino que Jesus Cristo dá ao longo das Escrituras, que é assim: todos aqueles que estão com Jesus Cristo no seu sofrimento vão acabar sofrendo de qualquer jeito. Pedro instrui: olha,
Se você está sofrendo, é bom que você sofra por causa de Jesus Cristo, não porque você é bandido, não porque você é fofoqueiro, não porque você fez coisa errada. Se há algum tipo de sofrimento que nós devamos, digamos assim, ficar contentes de receber, é porque nós estamos sendo confundidos com Cristo, é porque nós estamos caminhando parecidamente com Cristo. E é isso que Jesus Cristo quer dizer. Vocês não vão tomar o cálice que eu vou tomar, mas vocês na vida vão tomar um pouquinho, só um pouquinho. Veja, Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, foi o primeiro a morrer, foi o primeiro a chegar lá. João foi o último, morreu exilado, sozinho, numa ilha, na ilha de Patmos. Mas veja, eles ali, nesse momento, não tenha dúvida, quando eles estavam para morrer, morreram. Eles estavam louvando e agradecendo a Cristo por Cristo ter bebido no lugar deles. Porque eles sabem que os sofrimentos aqui nessa terra são incomparáveis com a glória daqueles que são salvos por Jesus Cristo. E o relato continua. Veja o versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Imagina a cena. Os 10 ficaram indignados. Parece que eles souberam que Tiago e João falaram. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Tiago e João pediram lugar de honra para Jesus Cristo, os outros discípulos ficaram indignados. Não sei por quê, indignados com o pedido. Tiago, João, que pedido é esse, rapaz? Você não está entendendo o que Jesus está dizendo? Ou de repente uma indignação do tipo: Tiago e João, não acredito que vocês querem tomar o lugar. Eu quero também. E de repente eles começaram a brigar, digamos assim, não, eu quero ficar à direita, não, eu vou ficar à direita, eu vou ficar à esquerda. O texto não dá muito esses detalhes, mas a gente vê que Jesus Cristo, ei, vem cá todo mundo. Tinham outros discípulos também, mas ele reúne os 12 especificamente. Ele diz assim: vem cá, eu vou destrinchar ainda mais o que eu estou falando. E o que Jesus Cristo vai falar, do versículo 42 em diante, é um desdobramento das palavras dele do versículo 32 ao 34. E ele percebeu a atenção, chamou os 12 para perto, porque queria ensinar uma lição essencial sobre o sofrimento e sobre o serviço e o verdadeiro caminho da vida cristã. E aí Jesus explica: meus queridos, no mundo ao redor, aí fora, as pessoas, os líderes, eles mandam e os outros servem. É assim que a gente vê nas escolas, nas empresas, na rua, no governo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o ditado. E infelizmente isso às vezes acontece até na igreja, não deveria. Às vezes nós encontramos algumas igrejas por aí no Rio Grande do Sul, aqui em Canoas, todo o Brasil, em todo o mundo. Infelizmente há pessoas que estão em cargos de liderança, mas elas não entendem que a liderança na igreja é uma liderança servidora, é uma liderança que é posta para servir. Eles, na verdade, eles se colocam como líderes, se colocam como fundadores, se colocam como donos das coisas, donos da igreja, e dizem assim: eu sou indispensável, ninguém pode me substituir, o que vão ser de vocês sem mim? Muitas igrejas aí fora têm esse discurso de pessoas que imitam o mundo. O mundo é assim, Jesus está dizendo, mas não deve ser assim conosco. Nós, povo de Deus, somos diferentes. Jesus deixou claro, no reino de Deus não é assim. Ninguém é indispensável. Sem o fulano, a coisa vai mal, não vai andar, vai acabar tudo. Tudo bem, às vezes, se alguém sair, vai fazer falta, vai. Mas a gente não está entrando nesse lado de: poxa, faz falta, poxa, o irmão estava fazendo um trabalho tão bom, abençoador, agora a gente tem um novo desafio, quem vai... Não é nesse sentido que Jesus fala, mas no sentido de: eu sou insubstituível, eu sou melhor do que vocês, sem mim vocês não são nada.
Jesus diz: não é assim no reino de Deus. Grandeza no reino não se mede por fama, não se mede por autoridade ou destaque humano. E aí o caminho que Jesus mostra é completamente diferente. Ele mostra Ele mesmo. Vocês têm que fazer como eu, o líder de vocês, o grande líder, o grande rei e o grande servo. Olha o versículo 45. O versículo 45 resume tudo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate. Jesus tinha todo o direito de exigir honra, e ele merece toda a honra, sempre. Mas ele abriu mão disso. E ele abriu mão disso por quê? Para se identificar com o seu povo, para resgatar o seu povo. Ele abriu mão de tudo isso para morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar. Meus queridos, a morte de Jesus Cristo não foi um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, Ele não se sacrifica para que a gente veja o sacrifício de Jesus e diga assim: vamos nos sacrificar uns pelos outros. O verdadeiro intuito da morte de Cristo é pagar um resgate. Jesus não veio aqui para ser um mero exemplo com a sua morte. Veja como Ele é abnegado, Ele até morreu. Não, Ele morreu para que houvesse salvação. Essa é a razão. Esse é o principal motivo que Ele fez. Ele veio para pagar um resgate. A palavra resgate significa quitar uma dívida. E naquele tempo ali era quitar a dívida de libertar um escravo, libertar um prisioneiro. Pagar uma dívida, não para o diabo. Deus não pagou nada para o diabo não, porque o diabo não merece nada. A dívida que Jesus paga é para o próprio Deus, porque a nossa condenação, a nossa dívida era com Deus. O cálice da ira era para ser derramado em nós. Mas Jesus Cristo vai e assume o lugar de muitos. O texto fala, Jesus Cristo diz, Ele morreu no lugar de muitos. E quem são esses muitos? O povo de Deus. É o povo do Senhor. E João, em Apocalipse, nos dá o retrato desse muitos. Não é pouca coisa não, meus queridos, é muito. Ele diz, uma multidão incontável, inumerável, de todas as eras, de todas as etnias, de todas as origens, se reúne diante do trono de Jesus Cristo, para glorificar Ele. Foi por esses muitos que Jesus está dizendo, eu morri, eu dei a minha vida. E esse resgate muda a nossa vida. Quem foi verdadeiramente resgatado, quem verdadeiramente entende o que Cristo está dizendo aqui, tem a sua vida mudada, transformada, e não por Ele mesmo, mas pelo Espírito do Senhor. Se Cristo já nos salvou completamente, então nós não precisamos mais fazer boas obras para provar algo, para conquistar uma aceitação, porque quem faz isso é Jesus Cristo. Nós estamos livres para servir. Foi para isso que o servo do Senhor veio aqui, para nos dar liberdade, nos libertar do pecado, nos libertar da escravidão, mas aqui nesse texto, ele aborda especificamente, libertar para o serviço, não para aparecer, não para chamar atenção para si, mas para amar, para servir. O discipulado significa justamente abandonar o desejo de ser honrado, o desejo, trocar esse desejo pelo desejo de aprender. Não é buscar ser servido, mas é servir. Meus queridos, nós estamos nos aproximando, domingo que vem vai haver eleição das nossas forças de integração, dos nossos grupos de homens, mulheres, adolescentes, jovens. E vocês vão eleger ali a liderança, os irmãos aqui que vão estar à frente dos trabalhos. Liderar, entenda como servir. Quem vocês vão colocar? Quem vocês estarão votando para servir uns aos outros? Vocês que vão se prontificar. Opa, eu quero. Às vezes não, né? Às vezes a dificuldade é alguém realmente levantar a mão. Veja, fica até um incentivo para você, talvez chegue na hora, quem vai, quem não vai, de repente, eu não quero. Meu querido, considere servir, porque Jesus Cristo serviu. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O que é que está te impedindo? Sirva ao Senhor,
Jesus Cristo nos dá muitas oportunidades, e uma das grandes oportunidades que temos para servir é entre o povo de Deus, é no próprio corpo de Cristo. E no domingo que vem haverão oportunidades para vocês servirem como líderes, mas como líderes servidores. Pense nisso. Vocês que vão escolher os líderes, procurem pessoas que servem. Vocês que estão almejando cargos, bom, desejem o serviço, isso é bom, mas desejem o serviço com o sentimento de servir, e não simplesmente para ocupar, não simplesmente para dizer assim, não, eu vou assumir isso aqui, agora eu vou fazer do jeito, porque ninguém estava fazendo do jeito certo, então agora eu vou botar ordem nessa casa, agora eu vou fazer do jeito certo. Será que somente esse o desejo do seu coração? Tome cuidado. O desejo que você deve ter, primariamente, é servir como Jesus Cristo serviu. Seja liderando nas sociedades internas, sejam vocês, maridos, liderando as suas famílias, sua esposa, seus filhos, seja vocês liderando em qualquer outra área que Deus os colocou. Nós precisamos olhar para Cristo e ver, Ele nos serviu, então não tem como eu me esquivar do serviço. E aí o texto nos mostra exatamente isso. Jesus caminhando rumo para Jerusalém, pronto para uma morte, e uma morte dolorosa, um caminho que não tem volta, um caminho que envolve sofrimento profundo, mas, meus queridos, foi na cruz que a justiça e o amor de Deus se encontraram perfeitamente e se manifestaram. A maior expressão de justiça do Senhor foi na cruz, quando Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. A maior expressão de amor foi na cruz, quando Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, o lugar de muitos. Meus queridos, nós devemos olhar para isso e dar glória ao Senhor e dizer, é esse Deus que eu sirvo, eu vou servir ao Senhor, e eu vou servir ao meu próximo, como Ele assim me chama. Viver em serviço é isso, é pensar menos em você e mais nos outros, é olhar para a cruz, e olhando para a cruz, ter uma visão diferente do serviço. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós deixamos de buscar valor em nós mesmos, e nós aprendemos a viver uma vida de entrega e amor, confiando no Cristo que nos resgatou. O que é que tem impedido você de servir? Esse é o tema de hoje, uma igreja pronta para servir. Será que é o medo? Será que é o conforto? Ou será que é, como o texto fala, esse sentimento de glória própria, de interesse próprio? Meus queridos, que Deus arranque isso dos nossos corações e que nós servamos livremente, porque foi para isso que Jesus Cristo nos libertou.